levar a palavra para alguém hoje. Eu preciso contar meu testemunho para alguém. Eu preciso ligar para uma pessoa e dizer: eu estou orando por você, estou intercedendo pela sua vida. Você é especial para Jesus. Deixa eu te contar algo interessante. Eu me lembro de um tempo, no começo do meu ministério, eu fui para São Paulo participar de um evento, e foi uma convenção de fé, Brasil-Portugal, em 1992, e Deus preparou um lugar para eu ficar hospedado. Eu não conhecia a pessoa, eu conhecia a sobrinha dela por telefone. Aí eu disse: eu preciso ficar em São Paulo durante uma semana, para participar de um congresso aí. Aí ela disse: eu vou falar com minha tia é crente, e você vai ficar na casa dela. Legal. Aí eu fui para a casa dessa mulher, e ela tirou um revólver, colocou em cima do aparador, tirou a identificação dela. Aí eu vi que ela era da lei. Eu disse: escuta, você é policial? Ela era do DEIC. Ela era uma chefã lá dentro. Você olhava para a mulher, ela parecia frágil, uma pessoa como outra qualquer, uma senhora. Aí de manhã a gente acordava, ela fazia uma oração, colocava o revólver na cintura ou na bolsa, pegava a identificação dela e um bolo de papel. Eu pensei que sabia evangelizar. Quando eu andei com essa mulher, eu entrei em crise. Ela fechando a porta do apartamento, encontrava alguém no corredor, dava um papelzinho e dizia: Jesus te ama. Ela chegava lá no hall de saída, na porta de saída, encontrava com algumas pessoas: dá licença, Jesus te ama, Jesus te ama. Ela chegou no ponto de ônibus, ela disse para todo mundo que estava lá, distribuindo um panfleto evangelístico: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu só olhando aquilo. Ela não entregou para a gente, ela não pediu para a gente ajudar, mas eu estava lá todo envergonhado. Aí Jesus falou no meu coração, a palavra veio à minha memória: aquele que se envergonhar de mim, um dia eu me envergonharei dele no meu reino. Eu falei: oh Deus, eu não estou com vergonha não, eu estou admirando a ousadia dela. Ela entrou no ônibus, ela já conhecia o motorista, todo dia ela dava na mão do motorista um panfleto evangelístico e dizia a mesma coisa: Jesus te ama. Ela deu para o cobrador: Jesus te ama, está aqui o panfleto, Jesus te ama. Ela entregou para todo mundo dentro do ônibus. Ela ficava perto da porta de entrada: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ela desceu do ônibus. Eu falei: você vai distribuir tudo isso hoje? Ela falou: tem mais um pouco na minha bolsa. Amados, estou falando de uma policial de alto escalão do DEIC. Acho que é assim que fala. É isso, maestro? Aí, alguém já passou por lá? Hã? Não, você eu sei que não passou. Graças a Deus, não precisava nem falar. Alguém já passou? Não. Para me ajudar. Graças a Deus, né, maestro? Você é do bem.
Amados, você imagina que ela faz isso, ou fazia isso, lá no trabalho dela, quando chegava, não importava quem estava lá, ela falava: posso te entregar um panfleto? Pode. Jesus te ama. Amados, eu fiquei tão constrangido com a demonstração de amor dessa mulher pelas pessoas, pelos desconhecidos, porque a gente fala que evangeliza e a gente não evangeliza, nem a gente está evangelizado. Ah, mas pastor, eu quero panfleto. Às vezes você não precisa nem de panfleto. Às vezes você estreita uma conversa dizendo: Deus abençoe. Aí a pessoa: amém, Deus abençoe você também. Aí você pergunta. Geralmente a gente fala: você é evangélica? Você é cristã? Você é uma pessoa de fé? E quando a pessoa diz que é um bate-papo gostoso, é ou não é? Mas nós precisamos ser mais intensos, e nós somos tão reservados, não é? A gente prega assim de uma forma tão tímida, tão contida, e a gente não alcança ninguém. Mas para dar mau testemunho, nosso testemunho grita, nosso testemunho berra. Ninguém é contido na hora de brigar em casa, de xingar, de falar palavrão, de se expor para a vizinhança. Ninguém é contido quando está guiando no trânsito, leva uma fechada, abre o vidro, faz gestos obscenos e dispara palavrões. Quando alguém pisa no seu calo lá na empresa, quando você sabe que alguém falou mal de você, quando alguém te criticou pelas costas, é aí que você prega o evangelho, é aí que você fala de Jesus. Ontem eu estava falando com um irmão muito querido, e a gente estava falando sobre um assunto delicado, e eu dizia para ele: querido, eu não ando pelo que eu vejo, ouço e sinto, eu ando pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que me guia. Eu não posso perder tempo com essas coisas. Temos que estar focados no reino, comprometidos com o evangelho, porque tudo que o diabo quer é que você seja intenso naquilo que não é para fazer e não deve fazer, naquilo que escandaliza, naquilo que macula o evangelho, aquilo que suja, aquilo que mancha, aquilo que denigre. Eu falei denigre perto do irmão, ele falou: não, não é denigre não, pastor, é degrine. Eu falei: tá bom, degrine a imagem. Amados, o Senhor está nos fazendo um convite essa noite, para a gente entender que ser crente não é ser o que a gente tem sido, não é fazer o que a gente tem feito, vai além de. Sabe por quê? A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. E quero te fazer uma pergunta hoje: o teu coração é sincero com Deus? O teu coração é comprometido com Ele? Você é sincero com Deus? O seu coração é comprometido com Ele? Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor, em Êxodo, capítulo de número 2.
versículo do 11 em diante. E aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou nas suas cargas, e viu que era um varão egípcio, e viu que um varão egípcio feria a um irmão hebreu, de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e o escondeu na areia, e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Pai querido, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus, que a tua graça bendita se manifeste aqui, que caia por terra todo impedimento, todo bloqueio, todo levante, todo ataque direto, indireto, que a atmosfera aqui esteja livre, para que a tua palavra encontre os nossos corações, que vidas sejam mudadas e transformadas. Desarma as mentes e prepara os corações para receber o que tu tens para nós esta noite, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. O homem esconde, mas Deus expõe. O homem esconde, mas Deus expõe. O homem esconde, mas Deus expõe. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está vendo? É muito fácil ser alguma coisa aqui dentro, mas nós precisamos ser lá fora. Eu costumo dizer que é mais importante o que nós fazemos lá fora do que aquilo que nós fazemos aqui dentro, porque aqui nós podemos nos travestir de uma identidade que nós não temos, se fazer de crente, ter uma aparência de espiritual, aleluia, glória a Deus, amém, cerrar os olhos, fechar os punhos, levantar as mãos, pular, dançar, representar, teatralizar que somos o que não somos. E Jesus combateu os fariseus por conta da sua hipocrisia, e nós precisamos nos libertar do nosso farisaísmo e da nossa hipocrisia. Quando nós olhamos para este texto, ele começa dizendo que Moisés já era grande, e Moisés já grande, não é porque nós nos tornamos adultos que cronologicamente somos maduros. Tem muita gente que é mais velha e tem um comportamento infantilizado. Tem muita gente que é mais nova, porém amadurecida. E você nota na conversa, no comportamento, nas atitudes. Moisés já era grande, mas em um dado momento da vida dele, ele descompensou.
Ele viu o irmão hebreu sendo agredido, torturado pelos soldados egípcios. E não foi algo que aconteceu um dia, 2, 3. Aquela indignação estava crescendo dentro do coração dele. E ao invés de ele buscar Deus para resolver uma situação, ele resolveu resolver na sua própria força, com seu braço de carne. Lembrando que Moisés, ele foi criado dentro do palácio, pela filha do faraó, e ele estava sendo preparado para a realeza. O ensino, a formação, tudo que ele tinha recebido ao longo da sua vida, é para que ele pudesse pensar talvez no trono. E esse ato representou uma grande traição contra Faraó, porque quando ele faz contra um egípcio, ele está fazendo contra o próprio Egito, contra o próprio Faraó. Então foi um ato de rebelião, foi um ato de autotraição. Moisés, inconformado com tudo aquilo que estava acontecendo, ele então tem uma atitude impulsiva, e ele acaba matando o egípcio. E ele enterra no deserto, cobre ele de areia. Aí vem Deus e sopra. Aí vem Deus e sopra. E aquela areia que estava cobrindo o cadáver do egípcio é soprada, é dissipada, é espalhada, e aquele cadáver fica à mostra. E o povo hebreu ouviu que quem tinha feito isso era Moisés. Até então, Moisés, embora alguns soubessem que ele fosse hebreu, ele não era querido, porque ele vivia com Faraó, ele desfrutava das regalias do palácio, a vida dele era outra. Enquanto o povo sofria no deserto, ele estava lá, vivendo como filho do rei, ou apadrinhado, porque na verdade ele tinha sido adotado pela filha de Faraó. Aí Faraó não teve outra saída a não ser ameaçá-lo: vamos prendê-lo e vamos matá-lo, sangue por sangue, do mesmo jeito que ele matou o egípcio, ele também vai ser morto. Aí ele fugiu, aí ele foge para Midian. Vamos entender o texto aqui. Nós somos só grandes, ou estamos à procura da maturidade? Somente a palavra de Deus pode nos levar a ter uma vida mais madura e saudável. Precisamos aprender com Cristo. Ele é a forma onde somos colocados para nos tornarmos semelhantes a Ele. E às vezes a gente não se encaixa nessa forma. É preciso daquela marreta de 10 quilos. Tem muita gente que diz: eu quero ser como Jesus,
mas na verdade não se encaixa na forma, porque a forma dele é a forma do mundo, a forma dele é a forma do pecado, a forma dele não é a forma de Deus, é a forma do diabo. E Deus nos pega cheios de deformidades e nos põe nesta forma. Ele quer nos pôr nesta forma, mas Ele não pode se você não quiser. Entra o teu livre-arbítrio, entra o desejo do seu coração, a sua permissão. Você quer ser como Jesus, ou você quer continuar sendo como você sempre foi, fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas crises? Amados, é inconcebível que durante anos de igreja nós continuemos tropeçando nas mesmas coisas, vivendo os mesmos vícios, escravos dos mesmos pecados. Nós fazemos de conta que somos o que não somos, e queremos ter o que não temos, porque a bênção não está sobre nós. A bênção que traz aquilo que é completo, aquilo que é perfeito, aquilo que é permanente. E a gente se contenta de ser frequentador de igreja. Está muito bom ser frequentador. De que igreja você é? O que você faz lá? Quanto tempo você está nessa comunidade? E às vezes nós nos orgulhamos de fazer uma obra que não tem nada de Deus nela. É aquela obra que vai ser queimada, porque é feno, madeira e palha. Nós precisamos ser comprometidos com Ele, com todo o nosso ser, não com parte de nós, só metade. Para Deus, ou você se entrega por inteiro, ou é a mesma coisa de não se entregar. E nós precisamos entrar nessa forma. E às vezes dói dizer que quer uma coisa, querer de fato é outra coisa. E é esse o desafio desta noite. Eu quero ser como Jesus, eu quero viver para Ele, eu quero ser como Ele. Moisés, num impulso, acaba matando o egípcio. Não deveria ter feito isso. Ele era um homem com propósito, e Deus o guiaria neste propósito. Mas, embora ele tivesse feito o que fez, o propósito de Deus não foi abortado. Ele retardou o propósito de Deus. E sabe, quando você não tem maturidade, quando você não quer entrar na forma, você retarda muita coisa que Deus tem para você. Tem coisa que você pensa que não vai acontecer mais, é mentira do diabo. Vai acontecer, mas vai demorar um pouco mais. Por quê? Deus só vai te dar quando você se encaixar nele. Quando você abrir mão daquilo que desagrada o coração de Deus, daquilo que te separa dele. O propósito de Moisés foi retardado, não foi
cancelado, ele foi adiado. Quantas coisas Deus tem para a tua vida, e você está retardando, você está adiando. Vai para a cruz, se entrega, faz renúncias, se posiciona. Olha só que interessante, nós como crentes, como filhos e filhas de Deus, cada um aqui tem sua vida. Imagina só se a pessoa do seu lado por 5 minutos pudesse ter o poder de saber o que você pensou o dia inteiro, o que você falou o dia inteiro, o que você sentiu o dia inteiro, o que você fez o dia inteiro. Já pensou se ela tivesse esse poder? Você ficaria envergonhado. Mas eu quero te falar que Deus tem este poder, e você não fica envergonhado diante dele. Para você tanto faz como tanto fez. Você acha que é só pedir perdão e está tudo certo, está tudo resolvido. E se eu te falar que esse pedido de perdão não é computado, Deus não leva em conta. Você precisa estar de fato arrependido a ponto de abandonar as velhas práticas. Olha o que diz na Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo? Na teoria todo mundo está. Na teoria todo mundo está em Cristo. Agora eu vou perguntar: quem é nova criatura? Na teoria todos nós somos novas criaturas. Agora eu vou perguntar: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo? Ou você continua nas mesmas práticas, só que agora você tem que esconder, ocultar? Se alguém está em Cristo, o se imprime condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já não são. Outra vez nasci, entrei numa música aqui antiga. Nova criatura, novo homem sou. As coisas velhas já não são. Outra vez nasci, mais que vencedores somos no Senhor. Nova criatura, novo homem sou. Nova criatura. Tenta ver se a ré é o sol. Vamos ver aqui. Nova criatura, novo homem sou. As coisas já não são. Outra vez nasci, mais que vencedores somos no Senhor. Nova criatura, novo homem sou. Deixa eu falar algo a vocês. Obrigado, né? Só a graça. Vocês entenderam quando a gente pegou esse versículo e a gente leu e colocou dessa forma? Quando eu disse, projeta de novo, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo? Eu. Nova criatura é, quem é nova criatura? Eu. Aí quando entramos, as coisas velhas já não são, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você olha para a tua vida, você diz assim: peraí, eu só estou frequentando igreja,
A minha vida está do mesmo jeito. Eu continuo nas mesmas práticas. Caráter deformado, personalidade deformada, temperamento incontrolável e sem identidade. Então esta palavra é para você olhar para dentro de você e dizer: eu não quero mais ser assim. Você precisa entrar em crise, para depois entrar em Cristo, e dizer: Deus me perdoa, eu sou essa pessoa aí. Da boca para fora, o nosso discurso é muito bonito, mas do coração para dentro, a nossa vida é podre. Jesus disse a respeito daquele que era como que sepulcro caiado. Dia de finados, as pessoas vão lá no cemitério e compram lá cal, que é bem baratinho. O falecido não merece uma tinta látex da boa, então só vai cal. Então mete cal só para dar uma maquiada, daqui a pouco chove, daqui a pouco está tudo do mesmo jeito. É só para ver no dia 2 de novembro, dia de finados. Então aqui Jesus está dizendo assim, ó: vós sois como sepulcros caiados, por fora está tudo bonito, está enfeitado, mas dentro é podridão. Sabe quando eu me converti de verdade? Quando eu comecei a olhar para mim e dizer assim: o que eu estou fazendo com a minha vida? Quem sou eu? Para onde eu vou? Porque seremos julgados um dia. Estaremos diante dele, do reto juiz, do grande trono branco. A Bíblia diz que aquele dia será um dia de choro e ranger de dentes, mas não para nós, não para a igreja, não para o povo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Nós temos que ter alegria naquele dia, porque tudo aquilo que nós vimos na palavra como verdade acontece, se estabelece, se cumpre. Então aquele dia é um dia de alegria, pelo menos para a igreja, para o povo de Deus. Ou você acha que você vai estar subindo no dia do arrebatamento choroso, com raiva? Ai meu Deus do céu, Jesus da glória, eu hoje o arrebatamento vou estar diante de Cristo, Ele vai me jogar no inferno. Não estou dizendo que você não vai tropeçar. Olha o que diz em 1 de João capítulo 1 versículo 9. 1 de João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, se imprime condição, já vimos lá, não é? Há pouco vimos lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Agora encontramos aqui de novo: se alguém, se imprime condição, eu posso como não posso fazer, a escolha é minha. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eu não sou fiel e justo, Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pastor, crente tem pecado? Não deveria, mas tem. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas você não pode cometer os pecados básicos que você cometia antes, quando não tinha Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Porque se você comete os mesmos pecados primários,
básicos, triviais, é sinal que você não se arrependeu verdadeiramente. Você não está em Cristo. Ainda você está no mundo. O mundo domina você. O pecado te escraviza. O seu Deus não é Jesus. O seu Deus é o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele é homicida, ele é assassino. Ele mata vidas espiritualmente. As pessoas estão na igreja fisicamente, mas elas estão mortas por dentro. Vocês se lembram lá da serpente que conversava com Eva? Pode comer do fruto, certamente não morrereis. É verdade. Ela não morreu fisicamente, Adão não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Sabe? Por que eu estou assim? Por que eu vivo desse jeito? Em crise emocional, sentimental, afetiva, financeira, econômica, material, profissional, social, relacionamento e até mesmo com Deus. A vida está desordenada. Uma pessoa está dentro da igreja, ela acha que está dentro da igreja resolve. Você pode passar uma semana dentro da garagem, mas isso não vai transformar você num carro. Você pode morar dentro da igreja, isso não vai transformar você em filho e filha de Deus. Você tem que ser confrontado com a verdade de Deus. Volta lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Preste atenção. Não brinque com a justiça de Deus, porque a justiça de Deus pode se tornar juízo para a tua vida. Não desperte a ira de Deus contra você. Ele te ama, mas Ele precisa te corrigir. Lembra lá, Moisés matou o egípcio, enterrou na areia, Deus sopra e o corpo dele fica aparente, exposto. Deus muitas vezes trata com você, muitas vezes, só que o teu coração está endurecido. Você faz de conta que não é para você, você faz cara de paisagem. Você escuta, escutar é diferente de ouvir. Você só escuta. Aí o juízo de Deus se estabelece, aí você é exposto, aí vem a vergonha. A Bíblia diz: é mister que venham os escândalos, mas ai daqueles que promovem os escândalos, ai daqueles que desviarem um dos meus pequeninos. Melhor lhes seria que pendurassem uma pedra de azenha no seu pescoço e pulassem no mar. Azenha é uma pedra grande de moinho, ou seja, a pessoa se mata e vai para o inferno sozinha, não leva ninguém com ela. Continua, 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Entenda bem. Imagina, quando eu digo eu não tenho pecado, eu estou fazendo de Deus mentiroso, é pior ainda. Continua para eu ver o de baixo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Louco, certo? É 1:9, 10, 11, não tem? Tá bom. Olha só, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Sabe o que significa? Eu não vou premeditar o meu pecado. Pecado não é remédio para carne fraca. Eu vou pecar, depois eu peço perdão. É premeditação. Olha,
A legislação é muito dura para aquele que premedita um crime, aquele que é o mentor intelectual do crime, aquele que pensa nos detalhes. E premeditar é isso. Aí você quer fazer de Deus um ser que Ele não é. Você tem que saber com quem você está lidando. Você não é mais do mundo, você tem o Espírito Santo, você conhece agora os mistérios do reino, aquilo que o mundo não conhece. Você tem uma revelação que o mundo não tem, e você precisa permitir que Deus fale no teu coração, para você viver uma outra realidade espiritual. Olha o que diz, põe no telão só, Marcos capítulo 4, versículo 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguém já observou que lá em Apocalipse ele fala a mesma coisa? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Olha só, e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha agora o versículo de número 11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Preste atenção, o mundo não quer ouvir essa mensagem. O mundo não está interessado em céu, terra, inferno. O mundo está interessado só no aqui e agora, terra, prazer, aproveitar a vida. Eu quero fazer o que eu gosto. Aí quando a gente se converte, a gente diz assim: o meu prazer é agradar a Deus, eu quero fazer o que agrada ao Senhor. Aí a gente abre mão de tudo aquilo que para nós lá atrás era tudo, hoje é nada. Era tudo, hoje é nada. Aí o diabo quer pegar você e quer levar você de volta para o mundo, para você viver tudo aquilo que rouba a tua comunhão com Deus. É isso que o diabo quer fazer. Aí você diz: ah, mas não tem problema, eu perdi muito tempo da minha vida, eu quero voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia antes, sem crise, sem condenação, sem peso, sem culpa. Ou seja, a mente, ela acaba sendo cauterizada. Aquilo que era pecado antes para você não é mais. Aí você diz: não, é religiosidade. E é interessante que tem gente que quer buscar a igreja onde ela possa fazer aquilo que ela quer fazer, sem crise, sem peso, sem culpa. Outro dia eu li num jornal: procura-se evangélicas para ser garotas de programa. E você acha que não aparece? Nestes lugares tem muitas moças desviadas, afastadas. Por conta de uma amizade, elas foram assediadas, seduzidas, aliciadas e levadas para a prostituição. Quantas nós atendemos no gabinete, pensando em suicídio? Porque tem muita coisa que o mundo faz que não gera alegria, gera descontentamento, solidão, rejeição, culpa. Quando a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel e justo, deixa lá o versículo último, por favor.
quando fala que temos este advogado, porque o diabo, ele quer nos culpar o tempo todo, sabia disso? O diabo é como se fosse um promotor de acusação. Ele acusa, ele acusa, ele acusa. Ele diz assim: olha lá teu filho. Lembra de Jó? Lembra de Jó? O diabo chega e Deus diz assim: você conhece o meu servo Jó? Deus provoca o diabo, porque ele conhecia o coração daquele homem. Porque o diabo, ele se apresenta, ele diz: não tem um justo na terra. E de fato a gente sabe que nós não somos justos, não há nenhum sequer. Somos justificados por Cristo. Aí o diabo chega e ele diz: olha, as pessoas não andam em retidão, não andam em justiça. Olha os teus filhos lá, eles continuam no vício das drogas, na bebedeira, continua na prostituição, continua naquilo que é desonesto. Olha esse aí assiste culto, esse aí não perde culto, esse aí carrega uma Bíblia debaixo do braço, esse aí tem uma célula, esse aí ele tem um ministério, ele tem trabalha, serve num departamento, esse aí está no altar, esse aí toca, esse aí canta, esse dança, esse prega, esse ensina, esse ministra. O diabo, ele é acusador, ele está lá o tempo todo. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado. Vem cá, Gabriel. Ou melhor, com essa pandemia não dá nem para ilustrar, né? A gente fica de longe. Vamos lá, vem o Gabriel, o Cris e o Giovanni. Aí você fica na ponta aí, virado para cá. Aí fica o Cris aqui, mais para cá, isso aí. Aí você fica aqui, do ladinho aqui. Esse já fez o papel de Jesus, então ele já tem um pouco de experiência. Com todo respeito, com todo temor eu falo isso. Quem? Oi? Chega mais um pouquinho para cá. Isso aí. Beleza. Aparece. Pode ir até um pouquinho para fora do tapete que não tem problema. Tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar que tu pisas é santo. Imagina só. Aí ele está sendo acusado o tempo todo. O tempo todo. Ele faz tudo errado, ele pisa na bola, é carnal, é pecador. Então, o diabo acusa ele diante de Deus. Então imagina, não vamos aqui teatralizar com Deus, mas imagina ele está falando com Deus e dizendo assim: olha, ele é pecador. Aponta lá, fala com Deus lá. Eu vou falando, você vai apontando. Ele é pecador, ele está condenado, ele faz tudo errado. Ele é um crente que contamina os átrios do Senhor. Ele é frio, ele não ora, ele não jejua, ele não contribui com a tua obra. O Senhor abençoou, mas ele não é grato. Ele não te serve com amor, ele te serve por interesse. Ele é profano, ele é carnal, ele é pecador, promíscuo, depravado, pervertido, abusador, defraudador. Então o diabo, ele é este acusador. Mas daí entra esse daqui. Entra agora aqui
no meio e o Cris vai para trás. Agora entra Jesus, e Jesus, ele vai falar com o Pai agora. Aí você vai apontar para o Pai e vai dizer assim: é verdade, Ele é tudo isso, mas Ele foi justificado pelo meu sangue naquela cruz. Eu morri por Ele, eu entreguei minha vida por Ele. O lugar dele é o céu. Ele não vai para o inferno. O inferno não foi feito para Ele. Ele é justificado pelo meu amor, pelo meu sangue derramado e vertido naquela cruz. Aí ele vai apontar agora para o diabo lá: você saiu fora de cena, filho, você tinha que ter ficado aqui, ó. Você saiu fora do enquadramento. Pareceu? Ainda bem que o diabo Aí agora você vai apontar para o diabo e vai dizer assim para ele: você perdeu. Ele é filho de Deus. Ele foi comprado por bom preço, pelo meu sangue derramado e vertido na cruz do Calvário. Ele está salvo. Ele é santo. Ele é puro. Ele é justo. A minha graça e o meu favor está sobre ele, e você não pode separá-lo de mim. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Obrigado. Obrigado. Só para vocês entenderem como é que funciona o advogado. O promotor, ele está ali acusando o tempo todo: Deus, Ele é isso, Ele é aquilo outro. Aí vem Jesus e se coloca entre eles e diz: ele não vai ser condenado, ele vai ser absolvido pelo meu amor. Agora, este amor é para quem quer desfrutar. A pergunta é: você quer desfrutar desse amor? Ou quer continuar vivendo do mesmo jeito sempre? Quer desfrutar desse amor? Diga: eu quero. Olha o que diz, só para encerrar: e disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, lá no mundo, todas estas coisas se dizem por meio de parábolas. Aí eles não entendem, eles não compreendem. Você diz assim: que privilégio. Eu entendo que Deus está falando esta noite. Diga aí: que privilégio, Deus está falando comigo. Você acha que essa palavra é para te acusar? É para trazer peso na tua vida? Ou é para você dizer assim: eu quero me converter de verdade? Olha o que diz em Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Mateus capítulo 10, 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Deus está chamando você para conhecê-lo. A gente pensa que Deus nos chama para ter vitória, para conquistar, para tomar posse. Isso não é pecado. Mas se você procurar Deus por aquilo que Ele pode te dar, pode ser porque a criança olha na sua mão e diz assim: o que você me trouxe de presente? Mas aquele que é maduro olha para a sua face, para dentro dos seus olhos, porque você não está preocupado com aquilo que Ele pode te dar, mas com aquilo que Ele é. Deus nos chamou para conhecê-lo
E quando nós conhecemos este Deus, nós vamos desfrutar da sua graça e do seu favor. O problema é você querer graça e favor sem conhecê-lo. Aí você entra em crise. Hoje você está bem, amanhã está mal. Hoje você está de pé, amanhã você está se arrastando. Hoje você está cheio de fé, amanhã você está cheio de fezes. Ah, Jesus, é só a graça. Muitos estão com a sua vida em desordem, já falei disso. Quando a gente fala em desordem, a desordem muitas vezes é espiritual, porque ela se materializa, se manifesta. Por isso que Jesus disse que conhecemos uma árvore pelos frutos. E esta vida em desordem reflete na vida geral, na vida pessoal, na vida profissional. Quando eu falo relacionamentos, vamos falar de dois tipos de relacionamentos: relacionamento social e afetivo. A sua relação pessoal, sentimental com alguém, mas a sua relação pessoal, social com pessoas. Mas tem um outro grupo, ou melhor, um outro tipo de relacionamento, que é o seu relacionamento com Deus. Aquele que está com a vida em desordem não consegue se relacionar com Deus. É por isso que tem muita gente que não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler Bíblia, não consegue vir à igreja com constância, pertencer a uma célula, não consegue, a vida dele está em desordem. Imagina só como que o mundo foi criado. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e hageu, e houve. Como que ele criou todas as coisas? Abriu a boca e falou, abriu a boca e falou, abriu a boca e falou, abriu a boca e falou. Olha só, diz assim: e Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca, e assim foi. E Deus disse: produza a terra erva verde, e assim foi. Coloca para mim Hebreus capítulo 1, versículo 3, por favor. Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelo poder da sua, e pelo poder da sua, até aí, obrigado. Imagina só, está na hora de ordenar as coisas. Aí entra o poder da oração. A oração vem de oral, falar. A sua voz, ela tem que ser ouvida no céu, na terra e no inferno. Você tem que se posicionar, porque aquele que não é posicionado, a sua oração não tem poder. Aquele que diz: hoje eu sou de Deus e amanhã ele é do diabo, a oração dele não tem autoridade. Mas aquele que é do diabo não fala que é do diabo, ele fala que é de Deus. É por isso que tem muita gente que confunde os escolhidos, porque ele parece ser de Deus, e a Bíblia diz que vão enganar até mesmo os escolhidos, aqueles que são de dentro da igreja, aqueles que são aparentemente
fervorosos, tementes. O diabo, ele é assim, faz parte da sua natureza enganar. Mas a Bíblia diz que não seremos enganados e nem confundidos, amém? Aí você precisa ser uma pessoa de fé, chegar diante de Deus e dizer: hoje eu assumo diante do Senhor uma aliança. Eu entrego a minha vida, toda ela, espírito, alma e corpo, e estou declarando para os céus ouvirem, para a terra ouvirem, para o inferno ouvir. Eu quero viver para Deus, eu quero ser de Deus, eu quero andar na sua presença, eu quero conhecê-lo, eu quero descobri-lo, e Deus vai se revelar a você. Ordena os teus pensamentos. Diabo, para de falar na minha mente. Eu não aceito as suas mentiras, as suas falácias, os seus enganos. Eu não aceito mais. Eu fico com a palavra é que me dirige, me guia, me governa, me conduz, me controla, me domina. Eu não aceito este pensamento. Demônio, sai. Eu sei que você está aqui falando na minha mente, e às vezes você conversa longamente com esse espírito maligno, com este demônio, que desconstrói tudo aquilo que Deus está construindo em você, de fé, de poder, de unção, de glória, de presença. Cuidado com os teus pensamentos. O diabo fala na primeira pessoa. Cuidado com estes sentimentos, os traumas, os complexos, os tormentos, as crises existenciais. Você precisa saber quem é em Cristo. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já não são, tudo se fez de novo. Eu vivo para Ele, a minha vida é consagrada. Eu ando em retidão e justiça. Não vou para este lugar, não vou andar mais com estas pessoas. Vou me posicionar a partir de agora. Olha o que diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 7. Final do versículo. Doze, 7. Desce mais um pouquinho, 8. Eu vou ler esse, vai, sobe. 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Que filho há quem o pai não corrija? Aquele que é filho aceita a correção, aquele que não aceita é bastardo. Continua. Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus está falando com filhos esta noite aqui, diga amém. Graças a Deus. Deus está corrigindo a direção da sua vida. Ele está te direcionando. Você não pode se perder. Amados, neste tempo presente, no século 21, a igreja é uma igreja que não anda mais em temor, é uma igreja de aparência, é uma igreja de estrutura, de organização, de prosperidade, mas é uma igreja sem espiritualidade, é uma igreja onde Deus não pode se manifestar. E nós estamos aqui, amados, como remanescentes. Nós acreditamos que Deus tem algo preparado para a nossa geração, para a nossa dispensação, para a nossa sucessão,
para a nossa descendência. Nós vamos marcar este tempo, em nome de Jesus. Por quê? Ou você vai produzir resultados ou consequências. Se a tua vida está desordenada, você vai produzir consequências. Mas se você está em Deus, você vai produzir frutos. E o primeiro fruto que devemos manifestar, a Bíblia chama de frutos dignos de arrependimento. Sabe, Deus, eu quero estar quebrantado na tua presença o tempo todo, porque aquele que está quebrantado, ele vai desviar os olhos daquilo que é mal, daquilo que traz morte, daquilo que contamina o seu coração. Aquele que está em Deus, ele vai se preservar. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação, ou seja, uma vida onde a santidade é um processo. Você diz: ontem eu xinguei, hoje eu não xingo mais, eu estou me disciplinando. Você morde a língua, cerra os dentes, fecha a boca e diz: não, eu não vou fazer isso, porque vai chatear alguém, vai ferir alguém, vai magoar alguém, e vai entristecer o Espírito Santo dentro de mim. Eu não vou passar ninguém para trás, eu não vou prejudicar ninguém, eu não vou ter inveja, eu não vou ter ciúme, eu não vou ter maldade. Eu quero ser como Deus, ter o coração dele. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo Deus. Sabe, nós precisamos desse coração puro, inocente, ingênuo. Mas peraí, pastor, nesse mundo não dá para viver assim não, nesse conto de fadas. Preste atenção, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Você pode sim manifestar o Evangelho de Cristo neste tempo profético. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você é diferente, você fala diferente, você age diferente, você deixa de ganhar hoje, você não perde hoje, você deixa de ganhar hoje para ganhar amanhã. Sabe, quando você tem essa revelação no coração, você não vai viver mais o desalento da vida, se sentindo injustiçado. Tudo está mal, tudo conspira contra você. Para de ser lambe-feridas. Você vai dizer: Deus, eu encontrei uma outra razão de viver. Canta essa para nós. Minha razão de viver. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar. O teu Espírito em mim se comoveu a minha emoção. O seu amor invadiu, de alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Você é tudo pra mim. Sem
quero mais, muito mais do teu poder. Você é a razão do meu viver. Aleluia. Deixa eu falar algo a vocês. Deixa eu ver se vai dar tempo. Eu tive minha experiência com Deus em meados dos anos 80. As igrejas eram pequenas. Os irmãos não sabiam tocar, pelo menos na grande maioria das igrejas, principalmente pequenas. Os irmãos não sabiam sequer cantar direito. Naquela época se abria para o testemunho. A igreja tinha poucos irmãos, mas os irmãos eram festivos. Existia alegria no meio do povo de Deus. Aqueles cânticos que eram cantados com esta simplicidade, eram cânticos que tocavam os corações. Eram corinhos que tocavam a nossa alma. Nós vivemos lá atrás algo que nos preparou para o dia de hoje. Aí veio a técnica, nada contra a técnica, ela é muito bem-vinda, obrigado. Mas a técnica não substitui a unção. Pessoas capacitadas, abalizadas, talentosíssimas, mas com tão pouco de Deus em suas vidas. Um avivamento não está sendo gerado por nós hoje. Uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não lê palavra, uma igreja que para vir à igreja é uma dificuldade, um povo que para vir à igreja é uma dificuldade, que não faz parte de uma célula, que não tem compromisso com Deus, que não investe no reino. Um povo que tem a sua fé como apenas uma religião. Nós temos que mudar isso na nossa vida, queridos. Nós temos que permitir que Deus se mova de acordo com o propósito do céu e nos leve a ser convertidos de verdade, santos, puros, imaculados. Olha o que diz a palavra em Jeremias capítulo 29, 11, 12 e 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ou seja, Deus está te dizendo, eu conheço você. Embora você faça o que você faz, embora você é o que você é, porque, volta lá, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você está buscando, mas sabe o que diz a Bíblia aqui? Ele ama você apesar de tudo. Você tem que começar a ter estes pensamentos bons a seu respeito, e a respeito da sua vida, para que tudo seja impactado por onde você passar. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação, nenhuma sentença, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Curva a cabeça, feche os olhos. Gostaria que você falasse com Deus no seu lugar.
Conversa com Deus. Conversa com Deus agora. Fala com Deus agora. Ele está te ouvindo. Pede para Ele: tira de mim o que me escraviza, o que me põe de joelhos. Tira de mim estas vontades malignas, carnais, humanas. Muda minha realidade hoje, Senhor. Eu quero sair daqui diferente como eu entrei. Eu quero sair daqui impactado hoje. Eu quero sair daqui mudado e transformado. Eu quero sair daqui decidido a viver para Ti. Eu não quero mais, Senhor, viver para o mundo, para o pecado, para a carne, para o diabo. Não, chega. Agora eu quero viver uma vida nova, diferente, abençoada. Oh, recalaba, xereira, malabanaço, requei, canacei. Oh, rei, ramanachalabassa. Deixa o Espírito Santo tocar você, curar você, sarar você, libertar você. Corre, caixaramanalassá. Oh, recacharamalabassa. Quietinho aí, filho. Senta agora e fica quietinho, que é a hora da ministração. Ninguém se mova, por favor. Corre, caixaramalababahachá. Oh, rerecandeitosaramalassa. Vamos ficar em pé durante um instante só. Oh, recandenayachá. Oh, requei, camanache, calabaço. Oh, rimeneri, cai, nasce, andenashe. Oh, rimeniri, candeitasteri, malanesce. Oh, rishei, candei, calabahachara, malabaço, remalanaias. Oh, riri, quei, candeita, lamanasse. Oramos pela Tua igreja, Jesus. Tenha misericórdia de nós, clemência, compaixão, piedade. Que o Teu sangue seja para libertação e não para condenação. Que possamos desfrutar, Pai, de um tempo profético como igreja sobre a terra. Senhor, fala com o Teu povo. Sopra, Senhor, a brasa que está se apagando. Fala com aquele que tem dúvidas no coração, aquele que está se perdendo, aquele que está morno, aquele que já se esfriou. Senhor, trata as nossas mazelas. Trata, Senhor, as nossas deformidades. Trata, Senhor, as nossas descompensações. Trata as nossas mentiras, o nosso farisaísmo, a nossa hipocrisia. Trata, Senhor, os nossos sentimentos. Oh, ricanechala-manassa. Santifica a Tua igreja, Senhor. Santifica-nos, ó Deus. Santifica-nos. Oh, renasce, candeito, recale, manassá. Oh, requei, candeala, barraço, chore, candeitasse, malabassi. Deixa Deus falar com você, meu irmão. Não é hora de você julgar ninguém, apontar o dedo. É hora de você olhar para você e dizer: Deus, o Senhor está contando comigo para salvar este mundo, para alcançar minha cidade, minha região, meu estado, Brasil. Deus, quem sou eu para que te lembres de mim? Deus, oh, Remanaia da Sheika, oh, Riquei, Cadeito, Rachala, Manaste. Não merecemos, Senhor, o Teu amor,
fazemos em secreto, no oculto, quando ninguém está vendo. Oh Deus, salva a tua igreja, cura a tua igreja, liberta o teu povo, nos restaure, Senhor. Aleluia. Oh, remanai achar, recai, remanai, requebrineci. Senhor, quebra toda aparência que não é essência. Senhor, nos quebranta, nos esmiuça, nos despedaça, nos põe em pó. Senhor, queremos voltar ao primeiro amor. Oh, chegue, canaramalabahachá. Oh, nereke, cheque, calamanabahachá. Oh, nereke, calamanahachô. Oh, reke, calamanache, candeito, verebele, baixo. Derrama o teu amor, Senhor. Derrama o teu amor que nos constrange. Derrama o teu amor, Senhor, o amor que nos cura, nos sara, nos liberta, nos confronta. O teu amor que nos desafia. Oh, re-la-la-la-la-ha-chá. Oh, re-candeito, serebele-la-ha-chô. Oh, re-re-que calamana-ha-chá, lavaço, re-que-re-me-desi. Move-te, Senhor, move-te, move-te. Move-te, move-te, move-te. Move-te. Pai, Senhor, do teu Espírito neste lugar. Você está sendo solto de prisões espirituais nesta noite. Se entrega. É você e ele. Volta.
esta noite. Ser renovada. Aleluia. Pai, que a tua bênção bendita seja sobre a vida do teu filho e sobre a vida da tua filha, daqueles que puderam contribuir, daqueles que não puderam, daqueles que não quiseram, que a tua graça seja sobre cada um, que o Senhor possa derramar do teu amor e que esse amor possa nos constranger a ponto de termos uma vida dedicada ao teu reino, que possamos dar não parte daquilo que temos, mas que tudo possa ser dedicado a Ti, porque tudo veio de Ti e tudo volta para Ti. A nossa vida é dedicada a Ti, consagramos a Ti, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Amém.